Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Recentemente, a greve dos caminhoneiros parou todo o país, principalmente por causa da falta de combustível. Isso gerou pânico na população, provocou enormes filas nos abastecimentos, entre outros problemas. E é sobre isso que vamos discutir no Ação Nacional de hoje. E eu recebo aqui Fabrício Pessato Ferreira, mestre em Teoria Econômica e também engenheiro civil, mestre em Transportes, Daniel Silva. Obrigado pela presença de vocês, Fabrício, né? Muito obrigado. E o Daniel, aqui com a gente. Né? Obrigado, gente. Olha, na visão de vocês, a greve dos caminhoneiros foi um ato válido ou não? Gostaria que cada um desses vocês falasse. Fique à vontade. Vamos lá, economista. Olha, todo ato político é válido. Todo ato político, ainda mais quando se expressa da magnitude que se expressou, esse ato revela uma insatisfação generalizada com alguma coisa que está acontecendo. No caso, a variação dos preços dos combustíveis. Não quer demais lembrar que o preço dos combustíveis, principalmente quando você pensa no tocante ao diesel, o diesel ele movimenta todo o país. Para se considerar, por exemplo, o preço do frete, que está em todas as mercadorias, esse preço ele vai fazer parte dos gastos que as famílias vão ter em algum momento, porque todos esses custos eles são repassados em algum momento para o preço final. Como o Brasil vinha de um período de uma crise brutal, de 3 anos praticamente, que nós temos com a economia bastante deprimida, o que acontece é que a dificuldade para aumentar esses preços acaba acontecendo por parte do produtor final, de quem está com o produto na ponta da cadeia de produção para entregar ao consumidor. Então, como ele não consegue aumentar, ele vai tentando comprimir todos os seus gastos possíveis. E um desses gastos é exatamente o gasto com frete. E aí chegou na insatisfação, porque o preço do óleo diesel subiu absurdamente desde que a nova política de preços foi instituída lá em 2017, meados de 2017, até o momento recente que chegou no ponto em que se tornou insustentável. Então, essa insatisfação dos caminhoneiros, que também se expressa nos consumidores de outros combustíveis, gasolina e álcool, isso também acaba se refletindo na paralisação. Essa insatisfação ela foi evidenciada nessa paralisação. O senhor também acha, Daniel? Eu concordo plenamente com o professor Fabrício. Inclusive, eu acho que realmente a manifestação foi válida. O que nós não conseguimos enxergar é a tamanho da magnitude que se tinha do efeito da falta do transporte de carga. Então, isso realmente houve um desabastecimento muito grande, todos sofremos com isso, né? E isso ficou bem claro para todos nós. Mas eu achei que foi extremamente válida, foi um movimento que até muitas pessoas que não eram caminhoneiros participaram. Sim. E que houve Teve apoio da população também. A população foi praticamente... Apesar de estar sofrendo na situação, sabia da importância. Né? Sabia da importância de todo esse movimento. Porque nós não sentimos no bolso, né? Nós sentimos também na hora que a gente vai pagar o nosso combustível, né? A gente pode ver aquela frase que a gente sempre vê nos para-choques de caminhão, sem caminhão o Brasil para. Tá parando. Realmente parou. A gente viu, né? Porque a gente só via aquilo na teoria, agora a gente viu na prática realmente isso. Mas a paralisação dos caminhoneiros, ele mostrou aí que o Brasil é muito carente com relação ao transporte, Daniel? Sim, com certeza. A gente percebe que o modal rodoviário no Brasil ele é o mais destacado, né? Tanto que mais de 60% das cargas acontecem pelo modal rodoviário. Nós temos outros modais, como o ferroviário, o aquaviário, o aeroviário e também o dutoviário. No entanto, o que a gente utiliza é o rodoviário. A gente percebe que o nosso ferroviário ele não é tão bem usado assim, na verdade ele está até um estado de deterioração, exatamente. Obrigado, professor Fabrício. Deterioração, porque a gente vê que não existe transporte de passageiro por ferrovia, né? O que existe é muito pouco. E o aquaviário no Brasil ele é também muito pequeno, da forma como do potencial na energética, na questão da água que a gente poderia utilizar, né? Então, nós utilizamos mal, eu acredito, né, o transporte de carga. E por que a gente não investe em outros transportes, tipo ferroviário? Porque eu me lembro, quando criança, né, eu adorava pegar o trem para ir até São Paulo, Jundiaí, sei. E era uma experiência, assim, que era muito bacana até, né, a gente sair de lá do interior e vir, né, para São Paulo de trem, né, porque era barato. E, aliás, é barato. Quem utiliza do trem, né, que são poucas as linhas que existem hoje,
Mas é muito barato, me lembro que você paga aqui, acho que R$3 hoje, mais ou menos em torno disso, se não estou me enganando. Acho que não dá mais que 5. O problema que a gente tem no transporte ferroviário, não só ferroviário, como os outros modais também, é a infraestrutura necessária para que a gente possa utilizá-los. Você vê que o transporte ferroviário, o que se paga, na verdade, toda a infraestrutura é o transporte de carga. Então, o passageiro ele acaba sendo um usuário, mas não, na verdade, aquele usuário mais significativo na questão do custo do transporte. Você tem um processo muito grande de, quando a gente fala desse tipo de transporte, de licitações. Então, o processo licitatório, ele é demorado, a gente tem que saber quem vai pagar essa conta, como vai ser paga, não só quem, mas como vai ser paga. E tem todo um plano de projeto, um projeto que tem que ser executado antes mesmo do início da construção, que seria o projeto básico, o projeto executivo, e que esses projetos também demandam custos. Mas isso teria que ficar na mão de empresas privadas, eu acho que seria o correto. Olha, essa é uma questão polêmica, bastante polêmica, porque se você pegar a magnitude em cifras que você precisa para investir, por exemplo, num sistema ferroviário ligando norte, sul, sudeste, centro-oeste e sudeste do país, essa magnitude é de vários bilhões, centenas de bilhões de reais. E um dos problemas que nós temos é que o setor privado brasileiro, em primeiro lugar, ele não tem o capital, o volume de capital suficiente para aportar nesse tipo de empreitada. E o segundo ponto é que o risco para esse tipo de empreendimento costuma ser muito elevado. Em todos os lugares do mundo, exceto os Estados Unidos, esse tipo de construção de infraestrutura ele é tocado pelo setor público. Então, mesmo que seja com participação do setor privado, com um negócio que a gente chama de sociedade de propósito específico, que é um fundo constituído, uma razão social constituída, regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, exatamente para dar vazão a esse tipo de estrutura, de investimento em infraestrutura. Isso é o que precisa ser feito para você conseguir viabilizar todos os recursos. E é aquilo que o Daniel falou, alguém vai ter que pagar essa conta no final. Em geral, se for bem construída, a gente vê, né, que a gente está passando por essa situação agora, e em geral o retorno costuma ser muito mais um retorno social do que um retorno daquelas medidas que a gente usa na contabilidade, que é o retorno sobre o investimento. Então, por exemplo, você pegar um projeto gigantesco como que aconteceu algum tempo atrás, que era do trem de alta velocidade, o horizonte de tempo de pagamento desse projeto era algo como 25 anos. Então, o setor privado ele não se interessou por isso, por razões óbvias, né? Então, ele não vai entrar nesse empreendimento a menos que ele tenha uma possibilidade de retorno em um intervalo de tempo mais curto. Deixa eu só completar um pouquinho. Claro. Lembrando que na época, quando estava se discutindo sobre o TAV, o valor da passagem, na verdade, para o usuário que estaria utilizando aquele tipo de sistema, seria muito equivalente ao transporte aéreo. Então, você acaba tendo uma decisão, né? Uma concorrência com relação à sua decisão. Você vai por ferrovia ou vai pelo trem-bala ou vai por avião? Qual vai ser a sua escolha? Porque o custo seria muito semelhante. Nós estaremos falando aqui de uma passagem de R$300 em torno desse valor. Exatamente isso. Você depende de pegar o ponto o trajeto que você fizer, mas seria em torno disso. Sair daqui, por exemplo, ir para o Rio de Janeiro. Estou falando aqui do estado de São Paulo, tá, gente, que a gente está, né, aqui na região de Campinas e ir até o Rio, seria em custo mais ou menos desse. Exatamente. E lembrando um pouquinho que quando a gente fala de trem-bala, nós estamos falando de trens de alta velocidade que exigem raios extremamente grandes. Existe uma topografia também bastante nivelada, né, e o custo dessa obra é extremamente caro. Extremamente caro. E as hidrovias? A hidrovia tinha até um projeto que começou nos anos 1990, no final do governo Fernando Henrique, e ficou meio que parado, né? Por exemplo, se você pegar aquela história, né? São decisões políticas, eu sempre costumo enfatizar isso, né? A decisão de optarmos pelo sistema rodoviário foi uma decisão política tomada na época do governo Juscelino Kubitschek, que ele aceitou a entrada das multinacionais e fez meio que um acordo com elas, dizendo que os investimentos públicos iriam para as estradas. Então, esse investimento que foi feito total, a partir de lá, passando pelos militares e até o momento atual, foi basicamente concentrado no eixo rodoviário. Então, não sobrou, vamos dizer assim, investimentos
para dar continuidade ao que já existia em termos de malha ferroviária e o principal, que é você ampliar a matriz ferroviária que é necessário para dar conta de um país das dimensões do Brasil. Então, essa decisão política, por exemplo, fez uma opção pela rodovia transamazônica, que é um negócio absolutamente... Até hoje. Até hoje está lá e é uma coisa que, se você pensar, é absurdo. O rio Amazonas é um rio perfeitamente navegável, né? Então, poderíamos ter feito uma hidrovia integrada por toda aquela região, com custo seria muito mais baixo, mas foi uma decisão novamente política que optou por fazer esse tipo de ação centralizada no sistema rodoviário. Se optou para trabalhar, então, na questão das indústrias que estariam vindo, nós estamos falando de indústria automobilística. Automobilística. O lobby da automobilística é muito forte. Muito assim, forte no país. Não temos como colocar panos quentes nessa questão. Eles agem com um lobby muito forte e barram todas as decisões que poderiam, eventualmente, gerar algum tipo de concorrência no Congresso Nacional. Então, infelizmente, é assim que está funcionando. Só completando um pouquinho, o sistema hidroviário, ele tem alguns cuidados que tem que se ter durante todo o leito, né, todo o leito dos rios, que tem a ver muito com o seu calado, né, que é a distância do fundo do barco até o fundo do rio. Uhum. Você tem alguns limites para serem respeitados, algumas larguras específicas e construções também de pontos específicos durante o rio para que você possa fazer embarque e desembarque, tanto de carga como de pessoas, né, e toda a sua infraestrutura específica. E isso, para cada ponto disso aí, existe um custo também que não é barato, é um custo caro. Uhum. Existem as eclusas também que são necessárias para vencerem diferença, né? Por exemplo, você tem cachoeiras, né? Você tem que vencer as cachoeiras através de eclusas e é um outro custo. Existem projeto inclusive dos pontos necessários de eclusa para serem melhorados o sistema hidroviário de transporte. No entanto, a gente não vê um investimento tão grande nessa área. Justamente, ainda acredito que seja, como o professor comentou, a questão de se querer utilizar o transporte rodoviário. Porque ele é mais barato. Na verdade, ele acaba sendo... E o que é interessante é que a gente gasta bilhões de reais, não é nem milhões, bilhões de reais em questão de asfalto e massa asfáltica e tudo mais, e a gente continua ainda na situação caótica das estradas. Se você realmente sair da região sudeste e começar a migrar mais, né, esse interior afora do Brasil, você começa, com exceção de algumas principais rodovias, mas se você pegar algumas ramificações, você realmente não consegue rodar. Né? Quem é os caminhoneiros mesmo, que são testemunhas vivas disso daí, sabem enfrentar esse problema no dia a dia, sabem os perigos, né? Eu ouvi várias reportagens mostrando sobre isso, inclusive pedágios que são cobrados por índios, por pessoas que vivem naquela região, coisas assim total, sem segurança. Então, essa é a nossa realidade do Brasil hoje no transporte, né? É muito bem colocado, viu, Júnior? Porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fui para o Pará, para a região do Pará, região do norte, né? E eu acompanhei as rodovias de lá e sempre me falaram, né? Sempre me falavam que as rodovias do nosso estado, o estado de São Paulo, seriam as melhores do Brasil. E quando você vai para lá, você realmente tem um choque com o tipo de tratamento que dá para as rodovias de deslocamento rodoviário. E nessa hora realmente consegui perceber isso. Realmente nós fomos pedagiados ou eram pessoas, ou eram índios, ou eram sem terra, que faziam algum tipo de melhoria ali no pavimento e esperavam que você desse alguma contribuição, como se fosse um pedágio para o serviço. Né? Então, na verdade, em função do poder público, não está olhando para aquela região. Porque se tem um pavimento, por que não então fazer manutenção desse pavimento? Por que não criar segurança, como você comentou, com relação ao transporte de carga, ao próprio motorista do caminhão? Que a gente sabe que eles trabalham várias horas por dia. Principalmente o autônomo, né? Autônomo, inclusive. Utilizam de medicamentos até para se manterem, ou drogas, na verdade, né? Para se manterem acordados, se manterem ainda despertos para poder conduzir seu veículo. E isso tem um risco. O famoso rebite. Rebite. Justamente para isso gera um risco muito grande na circulação, inclusive não só de quem é caminhoneiro, de quem não é caminhoneiro. Os efeitos são para a sociedade como um todo. Sim, um risco para todo mundo. Né? E acidentes acontecem muitas vezes devido a esses fatos. Que a gente conseguiu conversar com alguns caminhoneiros e a gente teve essa experiência de que eles falaram, olha, eles não têm ideia do que é sair daqui, por exemplo, do estado de São Paulo e ir até, vamos supor, Pará, para esses lugares, né? Que é a distância de mais de 3 mil quilômetros. Tem regiões que a gente só consegue transitar em comboio. Pois é.
A gente só consegue esperar, parar num posto, esperar 5, 6 caminhões. Olha, estamos indo todo mundo para aquela região, então vamos todo mundo junto. Porque o assalto é inevitável, ele falou assim, não tem condições, ele falou assim, as estradas são ruins demais, se quebra, você está na estrada, você realmente está sem nenhuma ajuda. Então, assim, você vê a situação que eles vivem também hoje nesse país afora, né? Bom, gente, a gente precisa para um rápido intervalo, a gente volta já. O assunto do nosso programa de hoje é a greve dos caminhoneiros. Nós estamos debatendo sobre esse fato que aconteceu recentemente. A gente vai para o intervalo e volta já. Vamos lá.